Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui então ao terceiro vídeo que nós ficamos de apresentar para todos aí no canal, mostrando que Jesus Cristo é de fato o primeiro ser inteligente criado por Jeová. Então, o terceiro texto que a gente vai ler para vocês aqui é de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Antes, porém, vamos dar uma entradinha aqui no versículo 1, né, que é um versículo muito polêmico, e que certamente tem causado um alvoroço danado aí entre as pessoas que defendem a trindade e o unicismo, né? O versículo 1 diz assim, estou usando aqui à esquerda, João Ferreira de Almeida, século 21, que é uma das últimas versões revisadas das escrituras, né? João Ferreira de Almeida. Então o texto diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Muito bem. Esse texto aqui causa realmente muito alvoroço, como eu disse. Por quê? Porque dá a entender que Jesus Cristo, ele também seria Deus onipotente, até porque eles colocaram com D maiúsculo, né? E ele seria, né, em tese, o mesmo Deus com quem estava, de alguma forma, o mesmo Deus com quem estava. Mas não é isso que a Bíblia diz, tá? Aqui do lado direito, tá? Nós temos aqui uma versão em grega revisada, que é de Scott Hort, né? O texto diz assim, ó, enarre en hologos, Kaiologos em prostonteon. Essa última palavrinha que você está vendo na primeira linha aqui, a palavrinha ton, ela é um artigo, tá? Então diz que no princípio era o Logos. Logos sabemos que é Jesus, ó, e o Logos estava, pros aqui, significa que ele estava diante, estava junto, né? Vou clicar para vocês verem aqui, tá? Olha aqui, ó. Olha que interessante, ó, pros. Olha, estava perto, estava em direção, estava junto de quem? Agora nós vamos naquela palavrinha que eu falei, que é a palavrinha tom, né? Essa aqui, ó. Vou clicar nela, você vai ver aí na tela, ó. Estava, olha, ela é artigo definido, tá vendo, ó? Bem aqui, eu vou grifar aqui para vocês verem, ó. Ó, artigo definido, tá? Então, o Logos estava com o Deus. Oh Deus, o texto deixa isso muito claro. Nas versões em português, não se coloca porque não há necessidade desse artigo para indicar o Deus onipotente. A tradução Novo Mundo, a anterior a capa prata que nós temos, tinha lá o Deus, né? A leitura fica um pouco estranha, porque não há necessidade na língua portuguesa de se colocar, mas em grego havia não, de fato tem esse artigo indicando que o Logos, ele estava com o Deus. Olha que interessante. Então ele não era o próprio Deus, mas ele estava junto deste o Deus, tá? Visto que só existe um Deus onipotente, todo-poderoso no universo, então você tem que decidir quem que é esse Deus todo-poderoso. É esse com quem o Logos, Jesus, estava ou é o próprio Jesus? Em hipótese alguma, o texto diz aqui que ele era o próprio Deus, mas ele estava junto de o Deus. Ó, duas vezes aqui, ó, prós novamente aqui, ó. Olha lá. Estava perto, estava em direção, estava junto, versículo 2 agora, de o Deus, tá? Então o texto deixa claro que Jesus é um ser divino intitulado aí, chamado de Deus, mas que estava junto ou próximo de o Deus. Então nós temos aqui dois. E o que nos ajuda a esclarecer isso é o versículo 18, que continua usando o termo Deus para Jesus aqui como um ser divino, intitulado, né? Olha lá. Não como todo-poderoso. Veja que o texto é muito claro. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Então agora aqui, aquele com quem o Logos estava no começo, chamado aqui primeiro de Deus invisível, que ninguém nunca viu, agora ele é chamado de Pai, né? É o Pai Todo-Poderoso, olha só, que é o Pai de Jesus também, né? Então o texto diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus, que Deus é esse? Obviamente aquele com quem o Logos estava, o Deus invisível. Olhos humanos nunca o viram, né? O Deus unigênito, quem é o Deus unigênito? Aqui está falando de Jesus, que está ao lado ou junto ao seio do Pai, foi esse que o revelou. Como nós sabemos, foi Jesus que veio à Terra e revelou o Pai, né? De alguma forma, Jesus Cristo demonstrou quem realmente é o Pai Celestial, um Deus amoroso, um Deus provisor, né? Fez tudo para resgatar a humanidade do pecado, etc. Tá tudo isso aí envolvido, né? Ok? Então nós temos aqui dois. Um que nunca foi visto na primeira linha,
E temos outro que é chamado de unigênito. Olha lá, unigênito. É isso que a gente vai mostrar para vocês agora, deixando claro que aqui se trata que Jesus Cristo é um ser divino formado, criado, gerado, que veio à existência. Foi dado a ele início à sua existência, coisa que não acontece no caso aqui com Deus invisível, que é o Pai Celestial, aquele com quem Jesus Cristo estava no versículo 1, que vocês viram aí, versículo 1 e 2, né? Então nós temos aqui do lado direito, agora, a Bíblia grega, está no centro da tela do celular aí que você está vendo. Então você tem aqui a primeira palavra Deus, tá vendo? Ó, no versículo 18, Theon, né? Theon ou Deis, não vou arriscar aqui ler isso aqui, porque senão eu vou acabar falando que não devo. Mas a palavrinha que aparece aqui é essa aqui, Theos também, ó. Então tem palavra Deus aqui, ó. Nós temos aqui Deus, a primeira, que é o Deus invisível, e temos a segunda aqui, ó. Olha aqui, ó. Theos, tá? Os dois têm o mesmo significado de Deus, tá? Mas nós temos aqui também uma palavrinha antes do segundo Deus, que é a palavra monognés. Olha aqui, ó. Essa que a gente vai trabalhar agora. Que significa monognés? Ela é a junção de duas palavras gregas, tá? Da subentrada 3441 e 1096 de Strong. É isso que a gente vai verificar, tá? Então vamos lá. 3441. Então mono vem de monos, né? Mono significa lá sozinho, né? Destituído de ajuda, único, somente, etc. Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Agora a outra palavrinha é 1096. Ó, que é genes, né? Genes, que é uma variante do verbo ginomai, tá bom? O que significa ginomai? Ginomai significa aqui, ó, na subentrada 1 aí, ó, tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber vida, né? Tornar-se, erguer-se, etc. Ser feito, ocorrer aqui no 4, né? No 5, tornar-se, ser feito, né? Sempre que aparece esse verbo, ele tem sempre sentido de algo que começou a ser ou que veio a existir, né? Ou foi dado vida, tá? Então, juntando as duas palavrinhas, você tem o quê? Que Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é um ser divino, intitulado Deus, olha, e o único que veio a existir, o único que foi dado início à sua existência. Mas em que sentido? No sentido de que Jeová criou Jesus Cristo sem intermediários. Por quê? Todas as outras coisas que vieram à existência após Jesus, Jesus foi o intermediário da criação. E isso está muito claro aqui no versículo 3. Olha que interessante, ó. Olha o versículo 3 na João Ferreira de Almeida aqui, à esquerda, né? Todas as coisas foram feitas, olha agora, por intermédio dele. Por intermédio de quem? Do verbo, que é Jesus, né? E sem ele, nada do que foi feito existiria. Olha que interessante, né? Ou veio a existir, notou? Tá? Então fica muito claro aqui que Jesus Cristo passou a ser, após a sua criação, o intermediário de todo o restante da criação do universo, das galáxias, dos anjos, da terra, né? Tudo que Jeová passou a criar depois, teve Jesus como intermediário. Mas Jesus, para ser feito, não teve nenhum intermediário. Jeová não usou nenhum intermediário para criar Jesus. Então, por isso que ele é chamado, então, vamos voltar aqui, ó, versículo 18, vou clicar novamente aqui, ó, monognés, tá? Está aqui, entendeu? E Theos, que Jesus é o único ser divino gerado que foi dado início à sua existência diretamente por Jeová sem intermediário. Simplesmente isso que o texto diz. Esse texto ele é tão forte contra a doutrina da trindade e unicismo que muitas bíblias até mudaram a palavra Deus unigênito por Filho unigênito. Vou mostrar para vocês aqui, querem ver? Ó? Por exemplo, você pega Corrigida e Fiel, né? Olha o que diz, ó, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai o revelou. Mas não está escrito Filho unigênito nos manuscritos gregos mais antigos. Está Deus unigênito. Então eles mudaram o sentido da palavra, porque foi uma forma aqui de tentar ocultar que Jesus Cristo é um ser divino gerado. Então eles querem dizer que Jesus ele se fez filho, né? Aí no decorrer do tempo, né? Para o plano de salvação, essas conversas todas aí que o pessoal inventou, tá? Mas o texto deixa claro que Jesus é um Deus, um único Deus gerado, tá? Diretamente por Jeová. Ó, outra versão, vamos pegar aqui para vocês verem, que foi feita assim.
Deixa eu pegar aqui, por exemplo, ó, versão Rei Jaime atualizada. Olha o versículo 18, ó, filho unigênito, né? Ó, a de baixo é a fiel. Olha lá, filho unigênito. Então, a maioria das traduções, para tentar ocultar que Jesus é um Deus gerado e único gerado por Jeová, trocaram a palavra Deus por filho nesse texto aqui, justamente para ocultar que Jesus Cristo é um ser divino, o único gerado diretamente por Jeová, que é claramente o que o texto grego diz, né? Segundo escrito por João. E depois que Jesus foi gerado, mais uma vez, só para a gente arrematar aqui o vídeo, a gente volta aqui no... Deixa eu voltar na João Ferreira de Almeida, versículo 3. Olha lá, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, após Jeová ter criado Jesus, Jesus passou a ser o intermediário de todo o restante da criação do universo. O texto deixa isso muito claro para todos nós aqui, ok? Eu espero que esse vídeo, mais uma vez, também sirva de ajuda para todos vocês aí, deixando claro que Jesus Cristo é um ser divino gerado, a primeira criação inteligente de Jeová. E depois de Jesus, Jeová passou a criar todo o restante do universo e tudo que existe no universo através de seu Filho Jesus, né? Conforme mostramos no vídeo anterior, Jesus Cristo, ele esteve ao lado de Jeová em toda a criação de todo o universo, aplaudindo, né, tudo que Jeová belamente fez em passados aí, muitos antigos, ok? Então que Jeová abençoe e proteja a todos e aguarde o próximo vídeo, que a gente vai falar mais um pouquinho ainda sobre a pré-existência de Jesus Cristo, né, pré-existência humana, mas que de fato ele teve uma origem, ele teve realmente um começo na sua existência, deixando claro que a doutrina da Trindade não é uma doutrina, né, que se encaixa nas Escrituras Sagradas.